Boa tarde, pessoal. Hoje eu quero falar um pouco sobre política, o assunto do momento. Falar sobre política e o porquê que eu sou radicalmente contra qualquer movimento de esquerda. Então, tudo que eu vou falar agora, vocês podem pesquisar em fontes confiáveis, que tudo isso que eu vou falar agora é verdade, embora não muito difundida. Então, vamos começar falando em política, né? Política, por quê? Porque esse é um momento especial do Brasil. Então, política, a palavra política vem do grego, vem lá da Grécia, polis. Polis, o que era? Polis é quando a Grécia era dividida em cidades-estado, certo? Cada uma dessas subdivisões chamava-se polis, certo? E a política era a arte ou a ciência de organizar, direcionar e administrar os estados ou as nações. No caso do Brasil, uma democracia, o povo participa deste processo através do voto, certo? Ele vota e elege um representante da sua vontade, né, para que realize esse trabalho de organização, direção e administração. Ao menos deveria ser assim. O princípio seria este. Então, é muito importante, eu sempre digo, você quer entender como funciona a sociedade hoje, volte 3.000 anos atrás, volte lá na Grécia, leia os seus expoentes, Platão, Aristóteles, eles são os organizadores da base da nossa sociedade de hoje. Então, você vai entender muita coisa, muito porquês, né, ocorre que vem desde lá de trás. Então, é muito interessante voltar atrás, né? Voltar para entender o futuro, para entender o hoje, ler lá atrás. Esse é um momento muito especial porque o povo está descobrindo, embora nós sejamos uma democracia jovem, o povo está descobrindo o poder que ele tem. E na verdade, o único que tem poder é o povo. É o povo que decide quem vai ser eleito, é o povo que decide se ele vai permanecer lá, é o povo que decide as leis, se ele quer ou se ele não quer mais, é o povo que decide se uma empresa vai produzir determinado produto, se vai para a prateleira, se vai se manter, se vai ser tirado, o preço que vai ser praticado, é tudo o povo, é o povo que decide. Mas, para isso ocorrer, é necessário que o povo esteja unido e organizado. Unido e organizado. Sem união, sem organização, não tem poder. Portanto, se você parar e analisar, é por isso que a nossa sociedade está sendo tão dividida em subgrupos negros, nordestinos, sulistas, homossexuais, feministas, quando na realidade não se poderia pensar assim, é um absurdo, nós temos que pensar em termos de Brasil, porque se for ruim para mim, vai ser ruim para todo mundo. Então eu penso que hoje, em pleno século XXI, está na hora de começar a pensar e parar de ser movido de um lado para o outro, de aceitar as ideias prontas, levantar uma bandeira e não querer escutar mais nada. Isso era antigamente, quando não se pensava. Hoje, com toda a informação que se tem, é necessário que se pense, né? Então, Platão já dizia que o castigo dos bons não se interessarem por política é serem governados pelos maus. É o que vem ocorrendo. Desde sempre, nós brasileiros elegemos pessoas não para nos representar, para nos mandar, que se apropriam do Estado ou do país como se fossem deles. Então, de quem é essa responsabilidade? É nossa. E eu acho que esse é um momento em que nós estamos despertando para isso. Vamos aprender que o poder é nosso. É nós que decidimos. Se nós não quisermos mais um ministro do Supremo amanhã, ele vai sair. Nós temos que ter essa consciência. Mas se nós estivermos desunidos, nós nos tornamos enfraquecidos.
Isso vem desde Roma. Dividir para dominar. E é o que ocorre, né? A esquerda utiliza muito isso. Dividir para dominar. Por que eu não gosto da esquerda? Por que eu sou radical contra a esquerda? Porque eu acredito que eu tenha lido mais sobre esquerda do que 90% das pessoas que se dizem esquerda. E sabe por quê que eu tenho certeza que eu li mais que essas pessoas? Porque quem lê sobre a esquerda não vota. A esquerda, ela não é um partido. A esquerda é um projeto de tomada de poder. E depois disso, se manter no poder. Não, custe o que custar. Esta é a esquerda. Então lá o seu expoente, né, Karl Marx. Então Karl Marx, na sua filosofia sobre a esquerda, ele tratou tudo relacionado à luta de classe. Tudo para ele era luta de classe. Ou seja, a classe dominante, a burguesia que dominava os meios de produção e os que cediam ou vendiam a mão de obra, que eram os proletários, que na verdade seriam os explorados pela classe dominante, né? Explorados pela burguesia. Então, para Karl Marx, o Estado, ele foi criado para proteger a classe dominante. Para isso serve o Estado. Então, a classe dominante está aí protegida pelo Estado. O interessante é que em todos os lugares onde a esquerda chega ao poder, tarde ou cedo eles instalam a ditadura deles, certo? Eles desejam se tornar a classe dominante, que é aquilo que eles estão criticando lá no início, né? É assim que é a esquerda. Para a esquerda, a religião ela é criada pela classe dominante. Para quê? Para ajudar a classe oprimida ou os proletariados a suportar o peso das desigualdades sem protestar, sem se revoltar. Então, como ele dizia, a religião é o ópio do povo e Deus é uma criação. Para quê? Para manter os proletários explorados e quietos. Porque eles seriam um número muito maior, seria fácil eles se revoltarem contra os dominantes, que são em número menor. Porém, Deus foi criado para manter eles lá. Então, se a pessoa se diz de esquerda, ela não pode ser, em hipótese alguma, cristã. Porque se você é cristão e você se diz de esquerda, alguma coisa está errada. Então, volta, vamos estudar, vamos perceber o que se está falando, porque ou você é de esquerda ou você é cristão. Os dois não podem. Então é isso. Marx, que sempre combateu o capitalismo, e depois nós vamos falar sobre o porquê que a esquerda combate o capitalismo. Ele foi sustentado por Engels. Engels era um capitalista, filho de capitalista, um dos grandes capitalistas da época. Então, são coisas assim absurdas que ocorrem. Basta você ler, comece a ler, que você vai entender perfeitamente o que ocorre. Né? Então, algumas características principais da esquerda, né? Essa divisão social. Basta ver. Negros, nordestinos, sulistas, brancos, homossexuais, feministas. É dividir. Isso enfraquece o conjunto todo. Nós, como brasileiros, né, nos tornamos enfraquecidos, porque essas subdivisões são incitadas, né, a reagirem uns contra os outros. Nos tornamos fracos, que é o objetivo, certo? Aquilo que eu falei. O poder só surge através de uma sociedade organizada e unida. Então, eles desorganizam e desunem. Este é o papel da esquerda. Então, a esquerda, ela trabalha com o enfraquecimento da estrutura familiar, da espiritualidade.
ela corrompe a juventude, né, e dá liberdade ao sexo, né? Eles mantêm o controle sobre a comunicação, né? O domínio da educação. Então eles começam dominando a base, certo? Até formarem os estudantes de ensino superior. Quando o ensino está sucateado, na verdade eles não estão formando profissionais, eles estão formando militantes. Basta ver, né, o grau de conhecimento da maioria dos estudantes que se formam em ensino superior. Chega a ser cômico, chega a ser patético. Então o objetivo da esquerda não é formar profissionais, é formar militantes, é formar comunistas. Alguns serão abraçados pelo Estado e outros vão fazer parte da massa. Eles não se importam com isso, né? Então, eles querem que tudo esteja dependente ao Estado. Eles querem ter o domínio e o controle de tudo. E qual que é uma das características principais? Você quer entender uma pessoa de esquerda? Você quer entender como a esquerda funciona? A esquerda acusa você daquilo que ela faz, certo? E ela xinga você daquilo que ela é. É muito simples. Se a militância de esquerda chamar um outro grupo determinado de tal coisa, é o que eles são. É assim que eles são, né? Então, por exemplo, querem ver um exemplo bem clássico? Então, a esquerda chama a direita de fascista. Fascismo. Então, e aí saem divulgando e falando aos quatro ventos: a direita é fascista, a direita é fascista, a direita é fascista. O fascismo surgiu na Itália de uma dissidência da esquerda, de dentro do partido de esquerda. Foi ali que surgiu o fascismo, e foi com seu expoente, né, Benedetto Mussolini. E a esquerda e o fascismo, ele não teria saído dos limites da Itália se não fosse pela ajuda de alguém que fez com que se espalhasse pela Europa, principalmente chegando na Alemanha. Quem foi que deu esse incentivo? Quem foi que patrocinou, né, o fascismo a percorrer toda a Europa? Foi a antiga União Soviética, o comunismo. Então, chamamos muito de Hitler, né, e que a direita, na verdade, o nazismo, a Alemanha, na época antes da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha ela estava em uma situação caótica. Não tinha emprego, recessão, o povo passando fome, a inflação nas alturas, não tinha comida, não tinha nada. A Alemanha estava devastada. Também a Alemanha, após a Primeira Guerra Mundial, com o Tratado de Versalhes, ela ficou impossibilitada de criar exércitos dentro do seu território. Então eu pergunto, a Alemanha, numa situação caótica, ela não poderia formar exércitos dentro do seu território. Onde foi que Hitler formou aquele exército poderosíssimo, armado até os dentes? Aonde que o nazismo foi buscar tanto dinheiro para investir em armamento? De onde veio isso? Se ele não podia ter no território dele, e ele nem tinha dinheiro para aquilo. Pois então eu digo, o exército alemão nazista foi formado, foi patrocinado, foi treinado dentro do território russo. É isto. Os russos foram os que patrocinaram o nazismo. Tanto é que, se vocês estudarem e pesquisarem, vocês vão ver que vários lugares aonde os alemães invadiram, logo depois houve uma invasão russa. Então os alemães iam na frente, faziam todo aquele estrago, depois vinham os russos e coletavam, né? Porque para Hitler não interessava tanto a riqueza, ele estava bem amparado pela antiga União Soviética, certo? Ele queria o poder.
Stalin queria o dinheiro, né? Ele queria, né, como se diz em italiano, faz-me rir, né? Que nem seria tanto em italiano, mas enfim, mas também pode ser. Então é daí que surge, né? Então todas essas discrepâncias. Se vocês pegarem os campos de concentração da Alemanha, eles nada mais são do que os gulags russos, idênticos, ainda usados hoje na Coreia do Norte. A Coreia do Norte ainda mantém campos de concentração de extermínio, certo? Onde alguns políticos de esquerda, no começo desse ano, estiveram lá, visitando a Coreia do Norte. Como assim? Então fica fácil de entender, né? Fica fácil de entender como a esquerda age. Basta prestar um pouco de atenção. Se fosse há 3 séculos atrás, era compreensível. As pessoas chegam, falam para você um discurso bonito, você é iludido e segue, sem questionar. Mas hoje não, hoje a informação existe. Você não pode se deixar levar. Se permita ao menos a dúvida. Vá pesquisar, sabe? Mas não é o que está ocorrendo, né? Então pega aí os estudantes de universidades federais e estaduais, todos em greve e todos reivindicando e que o governo e que vai cortar a verba da educação e isso e aquilo. Engraçado, eu não vejo nenhum deles, né, reivindicando ou protestando contra os 30% do orçamento das universidades que os reitores não conseguem explicar para onde foi o dinheiro. Engraçado, você é estudante e você não quer saber aonde vai o dinheiro, aonde é usado o dinheiro que vem com destino para a sua educação. Agora você sai reivindicando aos 4 ventos porque o seu professor de esquerda, um imbecil que não faz nada nessa vida, certo? Vem e lhe falam coisas bonitas, utopia. Somos contra o capitalismo. Isso é umas coisas mais estúpidas que eu vi na minha vida. Se não fosse pelo capitalismo, você não teria o café na sua mesa, você não teria o pão, não teria o leite, porque isso custaria caríssimo. É o capitalismo que regula, que coordena, que cria os meios para vir do campo para a cidade, a industrialização. Isto é o capitalismo. Sem isso, meu amigo, você não ia poder tomar café da manhã, bem simples. Não ia poder ter um tênis, não ia poder ter um iPhone. Então, pare de falar besteira, sabe? O capitalismo. Que capitalismo? O sistema mais perverso que existe hoje no mercado é o financeiro. Porque o capitalismo, ele cria produto, ele cria capital, ele gera emprego. O sistema financeiro, ele só suga. Quando ele cobra juros, ele cobra taxas, ele só suga do mercado, ele não devolve nada. Então, enquanto se fica criticando o capitalismo, que é necessário, quem realmente que realmente é um mau sistema, está ali, de lado. Ninguém está olhando para ele dizendo, para aí, são vocês. Vocês estão sugando o mercado, vocês estão tirando o dinheiro da classe baixa e da classe média e transferindo para a classe alta. Ninguém fala isso. Então eu acho que está na hora de começar a pensar, parar de ser massa de manobra, e você é massa de manobra, certo? Por que a esquerda é contra o capitalismo? A esquerda é contra o capitalismo é muito simples, porque aqui no Brasil, o movimento de esquerda, se você for pegar o início, certo? Que é a luta de classe, aqui no Brasil não existe essa luta de classe. Aqui no Brasil, o colaborador, o empregado, ele tem o carro do ano, ele tem a casa dele, ele tem a TV 40 polegadas para assistir o jogo no domingo com uma cervejinha, ele faz um churrasquinho no final de semana, ele não está muito preocupado em protestar e se envolver em grandes confusões. Então o PT não pode contar com isso, certo? Então o que o PT provoca? Desemprego. O desemprego é provocado
para que não ocorra isso, para que a classe proletária, para que a classe trabalhadora, certo? Ela não se encontre, ela não fique no satisfatório. Eles não querem isso. Então, se cria o desemprego. Então, o desemprego eles abraçam. É assim, é por isso que eles são contra o capitalismo. É muito simples, né? Então a esquerda, ela é assim, ela é perversa, porque ela cria o desemprego para pegar as pessoas do lado dela, sabe? Ela cria a pobreza para ter as pessoas do lado dela. Então, para ela não importa se vão surgir mais 10 milhões de desempregados. Para eles é importante que sejam desempregados, porque daí eles vão pegar, ele fica com aquele discurso, os ricos, os não sei quem, e eles estão lá sentados no colo dos banqueiros, né, desses grandes empresários ali que são os campeões nacionais, certo? Que são empresas que, né, na era PT, eles compraram o mundo inteiro, né? Então, quer dizer, mas esses são os amigos, né? Os amigos da cúpula, esses podem. Essa é a esquerda, suja, perversa, manipuladora, sabe? Divide a população, coloca uns contra os outros. Então está na hora de parar com isso, está na hora de pensar sobre isso, sabe? Então aqui no Brasil, o que eles utilizaram, né? Aqui no Brasil se utilizou a pobreza, então pode ver os estados do Nordeste, a pobreza, se utilizou presidiários e para isso teve que se fazer união com o narcotráfico, certo? E todo governo de esquerda, ele é unido com o narcotráfico, tanto é que chamam de narcogoverno, que é um exemplo. No Foro de São Paulo, esteve aí discursando, em uma ocasião, o comandante das Farc colombiana, certo? As Farc colombianas são os maiores produtores de cocaína da Colômbia. Então é simples, né? E a quantidade de droga hoje que entra nesse país é absurdo. O Brasil hoje é um dos maiores consumidores de droga do mundo. Do mundo. E isso é permitido. É aliança com a esquerda. Certo? A esquerda faz isso. E os estudantes. Então, os estudantes que foram preparados, né, para serem esses militantes de agora. Então é assim que a esquerda trabalha, né? Então os negros, os nordestinos, os homossexuais, os estudantes, os presidiários, né? Os pobres. Então essa é a grande massa que compõe, né, a militância de esquerda, que na verdade essa grande massa é manipulada, né? Porque na verdade a esquerda, né, nada mais é ela é formada, tá, por militantes alienados, radicais, com ideais genocidas e totalitários. Essa é a esquerda. Então, o que eu quero dizer, né, é que está na hora de começar a pensar. Você não precisa acreditar em nada do que eu digo. Pense, pesquise. Hoje, qualquer pessoa com uma inteligência mediana e com a informação que se tem à nossa mão, pode fazer uma pesquisa, pode analisar as coisas como são, como estão, como foram, como são países que defendem esse tipo de regime, como que eles estão lá. Pô, é o mínimo que você tem que fazer. Se você não fizer isso, você é alienado. Você é massa de manobra, sim. E o Brasil hoje está num momento muito, muito delicado. Veja que a esquerda, ela vai fazer qualquer coisa, certo? Para boicotar o governo. Se tem uma medida anticorrupção, eles vão ser contra. A reforma da Previdência, eles vão ser contra. Bolsa Família, eles vão ser contra. Porque para eles não interessa. O povo não interessa para eles, certo? Eles são contra, porque eles têm um projeto de tomada de poder. E eles não vão cessar até não conseguirem, ou até não sofrerem algo que, pelo jeito, e tudo indica que poderá acontecer, porque as pessoas estão cansadas. Sabe, esses políticos, eles são eleitos pelo povo, chegam lá, viram as costas para o povo, e agora nós vamos reivindicar, não, nós vamos ser contra tudo, e não existe uma lógica, é ser contra. Como assim ser contra? Você tem que pensar.
Pô, se a reforma é boa, se uma proposta é boa, e aí o partido que você apoia vota contra só porque é contra, só para ser contrário, mas o que é isso? Então você está torcendo para o seu país ir mal e você vai se fuder junto. E talvez seja o primeiro a quebrar a cara. Sabe? Então está na hora de pensar. Está na hora de pensar. Começar a pensar. Tá? Nós temos um Supremo corrompido, nós temos uma Câmara de Deputados corrompidas, nós temos vários membros do Senado, nós temos uma corja à mídia, certo? Banqueiros, porque para eles a esquerda é maravilhosa, certo? Porque o Brasil começou com o Lula com uma dívida de 600 milhões e hoje nós estamos em 5 trilhões e pagou a dívida externa? Não, ele não pagou a dívida externa, ele vendeu a dívida externa para os banqueiros brasileiros. É isso que aconteceu. Então, para esse grupo de pessoas, a esquerda é maravilhosa, ela só dá lucro. Tá? E o povo passa fome. Não tem problema nenhum, fica na miséria. Bolsa Família, R$70. Por favor, eu sei que para algumas famílias isso é importante. R$70 é importante. Mas vamos parar um pouco e pensar. R$70, sabe? Então a gente está lutando para dar uma condição subhumana para um outro ser humano, para um irmão nosso, para outro brasileiro. Então, eu penso que está na hora de parar, analisar e pensar como nós, no nós. Nós jamais seremos uma nação se não passarmos a pensar no nós. Enquanto nós estivermos pensando individualmente ou em grupos, nós nunca seremos uma nação. Nós temos que pensar em nós. E nós temos tudo para ser uma nação. Nós somos o país mais rico do mundo, certo? Nós precisamos voltar para os eixos, certo? Nós precisamos trabalhar, nós precisamos esquecer o jeitinho brasileiro, que o jeitinho brasileiro é uma entidade falida, certo? Porque não existe alguma coisa em troca de nada. Então é isso que nós precisamos, nos unir, certo? Trabalhar, permitir que quem quer trabalhar, trabalhe, monitorar, isso sim, controlar. Isso a gente jamais pode deixar de fazer. A gente não pode mais parar, né, de realizar isso, de ter esse controle sobre quem a gente põe lá. Agora, é necessário que ele trabalhe. Ideologia, fora as ideologias, não me interessa. Eu me interesso o Brasil. Se o Bolsonaro fizer uma cagada feia ou se ele tomar atitudes que não condizem com aquilo que eu tenho ideia de desenvolvimento do país, eu vou ser contra. Pode ter certeza. Agora, nós não vamos mais tolerar, a sociedade como um todo não vai mais tolerar essa esquerda boicotar o Brasil pelo simples fato de quererem que o plano de poder deles continue. Isso não vai mais ser tolerado. E eu venho avisando, e eu venho falando que vai sofrer repressão, vai sofrer. Sabe, a população está cansada e está assistindo e está olhando. Então é isso, pessoal. Vamos nos unir, vamos trabalhar juntos. A esquerda faliu, fracassou, já era, não existe mais. Daqui a pouco, nem o eco. Certo? Vamos trabalhar, vamos permitir que quem está aí de boa vontade trabalhe. Vamos parar de dar atenção para tudo que é boatos, certo? Quando eu não assisto televisão, fazem mais de praticamente 10 anos, certo? Não leio jornal, muito poucas revistas, leio artigos, pesquiso, porque eu acredito que a partir do momento que eu conheço o funcionamento da estrutura, certo? Eu não preciso estar sendo bombardeado de informações toda hora. Isso só me confunde, certo? Eu quero estar com a minha mente bem clara. Então, eu não assisto TV já há muitos anos. Então eu penso que é isso, sabe? Vamos começar a pensar, vamos pesquisar em fontes confiáveis, vamos parar de divulgar fakes, vamos começar a pensar em nós como um país. Nós temos tudo para dar certo, ou nós temos tudo para dar errado. Eu acredito que nós estamos num momento bem decisivo. Ou o Brasil se encaminha, certo? Rumo ao futuro, rumo a um país desenvolvido, ou vai tudo por água abaixo, certo? Vai tudo por água abaixo. E 90% da população vai ter que ficar aqui, 10% vai embora.
não tem necessidade de ficar aqui. Vai embora do país. E o restante vai pagar a conta, quem sabe, por mais 30 anos. Então é isso que eu quero, que a gente seja unidos, que a gente seja inteligente, que a gente pesquise, que a gente seja críticos, certo? Que sejamos pessoas que contestam, mas a verdade, e que nós pensemos no nós como um país, e aí sim nós seremos um grande país. Tá certo, pessoal? Valeu, obrigado.